um processo de fritura do Dorival Júnior dentro do Santos. O Modesto Roma não está nem aí para o processo de fritura. O Modesto Roma está absolutamente convencido de que o Dorival é o técnico do Santos e nem cogita a possibilidade de demiti-lo. O Modesto nem cogita. O presidente descarta completamente essa possibilidade, apesar de ter gente da torcida e gente do conselho pedindo a demissão do Dorival Júnior. Uma pessoa que trabalha com o Modesto Roma, e que é minha fonte há bastante tempo, me contou hoje pela manhã que o mercado tem dado demonstrações de que o Palmeiras pode, em algum momento, sinalizar com interesse em cima do Dorival. Eu consultei um dirigente do Palmeiras, acho que dá para falar, consultei o Alexandre Matos. O Matos descartou qualquer possibilidade de o Palmeiras pensar no Dorival nesse momento, porque tem um técnico. Não dava para imaginar outro tipo de postura do Alexandre Matos ou de qualquer dirigente do Palmeiras, né? Você tem o Eduardo Batista lá. Então, a informação é: no Santos existe uma preocupação em relação à possibilidade de um assédio futuro do Palmeiras em relação ao Dorival. Em meio ao momento ruim do Eduardo, em meio à desconfiança que existe sobre o treinador do Palmeiras, a gente no Santos preocupada com a possibilidade de um rival. Em várias das últimas contratações que o Santos almejava, o Palmeiras foi lá e pegou. Então, há essa preocupação na Vila Belmiro de que isso possa acontecer em algum momento dessa temporada. O Dorival não foi procurado pelo Palmeiras em nenhum momento nos últimos anos, embora tenha sido consultado pelo Corinthians em 3 momentos desde a temporada passada. Então, foi um nome muito especulado no Corinthians e em nenhum momento especulado no Palmeiras. E agora existe essa preocupação no Santos. A informação que chegou ao Santos veio via mercado. E o Palmeiras? O Alexandre Matos garante que o Palmeiras está satisfeito com o Eduardo Batista. Tá. Mas não dava para esperar outro posicionamento do Palmeiras. Lembra do Lucas Barrios? Ele falou do Oswaldo de Oliveira. Acho que falou aqui, não foi aqui que ele falou? Que o Oswaldo estava prestigiado? Não, foi numa entrevista coletiva. Confiava 1000%. 1000%, não foi? Foi. Teve também o caso, por exemplo, do Borja, que o Alexandre Matos garantia que não seria contratado, depois acabou sendo contratado. Faz parte das estratégias. Um executivo não pode vir a público e falar: não, de fato, eu gosto do nome do Dorival, eu estou procurando o Dorival. Então é compreensível que ele banque o treinador dele. E negue essa possibilidade de um dia consultar o técnico do Santos. O Dorival tem contrato com o Santos até dezembro. O Modesto Roma, em algum momento, até chegou a declarar a intenção dele de prorrogar o contrato do Dorival. Embora, para que isso aconteça, o Modesto primeiro precisa ser reeleito. O mandato dele também termina em dezembro. A roda de... Não dá para botar aquela... Qual que é a maior roda do mundo? Aquela que... A de Dubai. Dubai, né? Que é a circunferência do Léo Bertozzi, né? Olha a roda gigante aí. Como é que o Dorival saiu do Palmeiras? Saiu para dar lugar ao Oswaldo de Oliveira. Mas lembra que ele queria continuar, até achou ruim, porque ele correu numa subida danada, não fez um bom trabalho, mas o Palmeiras continuou na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Outubro de 14 ele foi contratado. E aí ia começar, como começou um processo de renovação do elenco, de várias contratações, e ele caiu. Sim. E não pôde ficar à frente desse projeto com um investimento muito maior, um time ele só roeu o osso, Ale. Só roeu o osso. Não fez um bom trabalho. Diga-se passagem, aliás, ele vinha de uma sequência ruim, de trabalhos ruins. Hoje pode ser o treinador dos sonhos do Palmeiras. E assim, eu acho ele maravilhoso. Acho ele maravilhoso mesmo. Eu tenho uma dúvida que o torcedor santista, de repente, pode me esclarecer. Você que acha que o trabalho do Dorival é ruim, e o momento do Santos é bem ruim, com 3 jogos sem vencer e tal. Você quer que o Dorival vá para o Palmeiras, para talvez o rival do momento, né, do Santos, pelas últimas decisões e tal? Você quer o treinador do Santos dirigindo o Palmeiras? Você que está... tá fritando. Fritando o Dorival, você quer que ele vá para o Palmeiras? Tá fritando, tá, vai para o Palmeiras. E aí, você quer? Essa é uma pergunta. Só para explicar, o dirigente que teme essa possibilidade, ele é absolutamente a favor do Dorival. Ele quer que o Dorival fique. Ele quer a permanência do Dorival e aí, até falando com a proximidade que ele tem com o Modesto, são 2 dirigentes que temem a saída do Dorival. Eles não querem de jeito nenhum que o Dorival saia, porque entendem que o atual treinador do Santos tem muito da responsabilidade do sucesso do Peixe. Por exemplo, no ano passado, quando o Santos, com uma folha salarial de 4 milhões, Bruno, conseguiu brigar de igual para igual com Palmeiras, Atlético e Flamengo, que tinham quase 3 vezes mais, que gastavam quase 3 vezes mais com a folha salarial. Agora, tem uma coisa do futebol que é muito difícil de entender mesmo, que é complicado, mas que faz parte desse universo. Não adianta nem você me olhar com essa cara, porque é verdade.
O Dorival é bom treinador? Ele é muito bom. Gente boa. Ele é. Aqui, ó, Dorival é o melhor técnico do Brasil, mandou o Miguel Ângelos. Dosa bem medalhões com a base. Sim. Ele é talvez o principal responsável pelo sucesso recente do Santos, pelo vice-campeonato. Claro que é. Paulista, sim, né? É. Mesmo com tudo isso, pode ser que a relação comissão técnica e jogadores esteja desgastada? Pode. E aí, por mais que você tenha o melhor professor do mundo, se você não gosta dele, você não tá nem aí porque ele tá falando. Muito pouco do Alexandro. Eu espero pouco desse aí. Não espero nada do Eric. Entendeu? Eu tenho que esperar dos caras que são fera. O Eric não tá nem trocando de roupa. Sim, né? mas não... O Borja teve o nome registrado no BID. Não, dificilmente fica à disposição. Não é uma tendência, mas existe a possibilidade. Ele vai entrar na vaga do Moisés, né? Isso, que o Moisés 6 meses fora. Você só pode trocar um jogador por outro se for comprovada a contusão e o tempo de recuperação do contundido for superior ao tempo do campeonato. Então, com a regularização no BID, existe até uma pequena chance do Borja estar entre os relacionados para o jogo contra a Ferroviária. Se não colocar agora, é outra dúvida, né? O que o Eduardo Batista faz? Coloca ele para jogar contra o Red Bull, na teoria, num jogo em que os titulares não jogam? Joga um tempo. Um tempo? Joga um tempo. E faz a semana inteira de preparação. Por que ele não pode jogar contra o Ferroviário? É preparação física. Como o planejamento é que ele só pudesse jogar contra o Atlético Tucumã, a programação física para ele foi programada de uma maneira diferente, não para estrear nesse final de semana. Ah, mas tem que jogar. Um tempinho tem que jogar. Tem que jogar. Acho que um tempo de cada jogo desse aí tem que jogar. Um tempo em cada. Pode ser. Bom, é o seguinte, o Vitor Hugo pediu desculpas por causa daquela cotovelada lá no Pablo. Vamos ver. Fala aí, galera. Eu nem consegui dormir ontem por causa da situação do lance que aconteceu com o Pablo ali. Um cara que eu conheço há muito tempo atrás aí, sempre jogando contra, desde a época que ele tá na ponte ali, a gente sempre se encontrando, nunca teve nada disso, que ontem acabou acontecendo. Gente, ser humano é passivo de erros, né? Eu errei. Quem nunca errou que tira a primeira pedra, né? Mas faz parte da vida é um aprendizado aí, a gente aprende. E quero pedir desculpa publicamente a ele aí, e a todos os familiares dele, todo torcedor também que gosta de um futebol bonito aí, gosta de um jogo limpo, que não merecia ver o que aconteceu aí. Espero que vocês possam me perdoar e eu vou trabalhar aí para isso não se repetir mais. Pablo, tamo junto, eu já falei com você ontem pessoalmente, peguei na sua mão, te abracei, você sabe que é coisa do futebol aí, e vamos seguir e vamos evitar que essas situações aconteçam, beleza? Tamo junto. Bom, tá aí o Vitor Hugo. Ontem a gente até quando fez a brincadeira do dedo na ferida, falou até tu, Vitor Hugo, porque a gente não imaginava aquela reação do Vitor Hugo. Mas aconteceu, ele pediu desculpas, mas realmente ele vacilou. Foi feio o que ele fez. Futebol é assim, a gente pode ter alguém em máxima consideração, mas nosso papel, quando o cara faz algo assim, é detonar também, porque não é legal. Você poderia ter causado uma fratura de face ali, de maxilar, você podia ter quebrado o nariz, então melhor pensar antes do que pedir desculpa depois. O que não significa que não seja um bom gesto pedir desculpa, e como ele disse... Ele tem crédito, Léo? Então, tem. Cara, crédito a gente considera o Vitor Hugo um cara do bem, um cara que é honesto, que além de ser um cara que todo mundo gosta de por ser alto astral e tal. Nesse lance específico, ele merece as críticas. E se ele de fato falou com o Pablo ainda antes mesmo de divulgar o vídeo, porque acho que o mais importante que o vídeo é ele ter ido falar com o próprio Pablo, como ele disse que fez. Então, falei aqui, a gente não tá pra julgar ninguém, não. Eu acho que a punição esportiva tem que acontecer. Isso que eu ia falar. Até o juizão, que é um pouco perna e tal, e que pediu desculpas depois, que errou, não sei o quê, eu pelo menos... Como disse o Léo, não sou ninguém para julgar. Então, em princípio, eu sempre perdoo. Como ser humano, sempre perdoo. Na minha concepção, vida que segue, você aprende com os erros. Beleza, ok? Tá tudo certo? Tá tudo certo. O que tem que acontecer para os dois é a punição. Punição, até porque ele aprendeu porque ele teve que pedir desculpas, ele aprendeu porque se envergonhou do gesto, e vai aprender um pouco mais quando ele pegar o gancho que ele tem que pegar. Porque assim, a gente já viu o Vitor Hugo enfrentar clássicos e situações até mais nervosas do que a do jogo contra o Corinthians. Por exemplo, aquela final, as finais de Palmeiras e Santos eram muito mais quentes, ou com uma rivalidade muito maior. E o Vitor Hugo nunca agiu dessa forma. Não, porque o Vitor Hugo é um cara bem
gente boa, boa praça, simpático. Um dos principais personagens do futebol atual. Futebol que é tão chato, que o cara é tão treinado para não falar nada. O cara é treinado para não falar nada. E ele é um cara tão autêntico, verdadeiro e tal. Beleza, ele deu uma cotovelada no cara, por isso tudo que ele é legal, ele não vai ser punido? Não. Aí não dá, né? Eu esperava algo parecido, um pedido de desculpa pública. Legal que ele tenha feito também ao Pablo. O histórico dele não dá para dizer que o absolve, mas acho que faz com que, pelo menos a minha opinião em relação ao lance, perca um pouquinho de importância, mas não, ele tem que ser punido. O TJD, que já absolveu o Gabriel, que já tirou o cartão vermelho do Gabriel, tem que tomar uma posição em relação ao Vitor Hugo, ele tem que ser suspenso. Ale, como a gente estava lembrando aqui que ele enfrentou até situações mais quentes e em nenhum momento reagiu, você acha que ali em campo pode ter acontecido alguma coisa que a gente não viu? Tipo, alguma provocação, alguma chegada que de repente, não que justifique ele fazer isso, mas ter sido uma resposta? Pode acontecer um montão de coisa. Dentro de campo acontece um montão de coisa que a gente não vê. O difícil é você não conseguir perceber, com esse montão de câmera que tem, com um montão de gente vigiando o jogo, alguma agressão é difícil, né? O cara tem que ser muito malandro. Acho até que isso se perdeu um pouco, né, do que a gente via antigamente, né? Antigamente tinha muito disso, sem bola, o cara vai dominar a bola, você dá uma pisada no tornozelo dele. Hoje tem muito, tudo é muito vigiado, né? Então, assim, provocação e tal, pode ser que tenha acontecido. Mas a agressão é difícil, né? É difícil ninguém ver uma agressão. Então, você falou mesmo, não justifica, mas é difícil acreditar nisso. É o que a gente falava, por exemplo, em 94, o Leonardo. De toda aquela seleção, talvez o Leonardo fosse o último cara que você esperasse que fosse dar uma cotovelada em alguém e quebrar a cara do Tabi Ramos como quebrou. Mas não adianta, o cara foi suspenso, ficou fora do resto da Copa e... É um bom exemplo, Léo. Ou mesmo o Zidane, você não imaginava. Exato. Se bem que o Zidane já tinha... O Zidane tinha um pouco mais histórico, já tinha sido suspenso na Copa de 98 e tal, mas... O exemplo do Leonardo acho que é perfeito. É uma punição justa pro Vitor Hugo. Não sei, hein? Mais de um jogo, certamente. Porque aí, ao mesmo tempo, o Zé Antônio lá que quebrou o Moisés, ele vai ser punido? E o Moisés está 6 meses fora. Coisas diferentes, né? O caso do Vitor Hugo foi uma agressão, né? Então, e a gente discutiu isso aqui. A outra não foi? Não foi. Pelo menos a do Vitor Hugo é muito clara que você não tem nenhuma desculpa, porque né? não tem a bola, né? Não tem a bola, não tem muito. A do Zé Antônio aí pode ser interpretativa. Mas o Vitor Hugo não tem conversa. Acho que eu aplicaria 2 jogos de suspensão. 2 jogos? Bom, muito bem. E eu vou perguntar para você o seguinte. Os clássicos foram suficientes para a gente mudar, inverter as prateleiras de força dentro do Campeonato Paulista? Qual é hoje a primeira força no Campeonato Paulista? O São Paulo já convence mais do que convencia antes? Mais. O Corinthians passou a convencer mais? Palmeiras e Santos, que agora entram em Libertadores e que eram super favoritos, eles perderam um pouquinho desse favoritismo? Você quer saber se a diferença entre Palmeiras e Santos para São Paulo e Corinthians diminuiu? Ou se ela está invertida agora? No Paulistão, não estou falando no Campeonato Brasileiro, não estou falando no ano, estou pensando no Campeonato Paulista. Eu ainda acredito bastante na força de Palmeiras e Santos. Eu acredito nisso, mas é que o momento é muito do São Paulo, que é o time que parece mais pronto, por incrível que pareça, porque tem um treinador que está iniciando a sua carreira, alguns jogadores chegando, e o Corinthians deu uma demonstração de força por aquela garra, por aquela vontade que impressionou. Então, assim, eu acho que você olha com um equilíbrio muito maior nesse momento do que a gente via antes do início da competição, ou, para responder a sua pergunta, antes dos clássicos. Eu acho que hoje você vê tudo mais ou menos ali no mesmo bolo, com algumas diferenças. Um mostra mais determinação, o outro time é mais organizado, o outro time tem mais jogadores, o outro time tem alguns talentos que podem fazer a diferença, que podem decidir um jogo, mas eu acho que você vê mais ou menos ali tudo no mesmo bolo. O pessoal tá confiante no Santos, hein? Olha. Então. Será? Ainda tá. Acho que assim, nessas horas é mais importante uma projeção para como os times vão estar na reta final do que agora, né? Então eu acho prematuro, acho que a gente não pode descartar o potencial do elenco do Palmeiras ainda, embora, claro, você está falando em 2 baixas, né? O Tietchan deve voltar antes do final do campeonato, pelo menos, mas
O Moisés já está fora. O time vai ter que mudar de alguma maneira a maneira de jogar pela dificuldade que está encontrando no começo. Mas eu ainda vejo no Palmeiras um potencial para chegar ao final do campeonato como o melhor time. E outra, você chega a uma fase aí que é um jogo. Você pode sair ou passar em um jogo. Então, toda projeção que você faça, ela pode ser revirada em 90 minutos. Então, não acho que mudou muito ainda em relação ao que era no começo da temporada, não. Mas Corinthians, e acho que especialmente o São Paulo, melhor do que a gente imaginava no começo do campeonato. Assim, o São Paulo, o Corinthians com ajustes ofensivos a fazer e o São Paulo com ajustes defensivos a fazer. Então, não é que os dois estejam prontos também. Mas acho que, taticamente, os dois já deram muito bons passos até agora. Bruno, o São Paulo me surpreende positivamente. Acho que não dá para cravar que o Corinthians se aproximou de Palmeiras e Santos por conta da vitória no Clássico. Para mim, a vitória foi muito mais da superação, da raça, da disposição, do que de um time técnico, de um time com qualidade. E para um campeonato de mata-mata, para a hora H pode até ser importante, mas tem muita lenha para queimar. Acho que o Corinthians ainda é a quarta força do futebol paulista. Ainda é? Ainda é, para mim, a quarta força. O Palmeiras segue sendo o primeiro, o Santos continua em segundo, o São Paulo em terceiro. A minha ordem de prateleiras ainda não foi alterada, apesar dos resultados surpreendentes dos clássicos. Você sabe